Receita Federal começa a pagar as restituições do lote residual do Imposto de Renda de Pessoa Física deste ano. Começa a funcionar a página na internet para fazer a solicitação da restituição dos valores pagos a mais no Seguro DPVAT 2020. Boa notícia, itens da lista de material escolar não tiveram aumento significativo este ano. O Ministério da Saúde diz que 11 estados poderão ter surto de dengue em 2020. Os casos são esperados a partir de março nesses locais. Em audiência geral com peregrinos, o Papa Francisco fala que, a exemplo de São Paulo, a igreja acolhe a todos. E na edição de hoje você vai saber também o que é virtude teologal da fé. O JBN de hoje está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Muito obrigado a você que nos acompanha de norte a sul do país. A Receita Federal começou a pagar hoje as restituições do lote residual do Imposto de Renda de Pessoa Física deste mês. O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração. Ao todo, serão desembolsados R$ 720 milhões para declarações feitas entre 2008 e 2019, sendo beneficiados mais de 185 mil contribuintes que estavam na malha fina, mas que fizeram a regularização das pendências com o fisco. As restituições terão os valores corrigidos em 4,77% para o lote do ano de 2019 e 113,5% para o lote de 2008. Em todos os casos, os índices têm como base a taxa básica de juros, a Selic, acumulada entre a entrega da declaração até este mês. A lista com os nomes está disponível desde as 9 horas da manhã de hoje no site da Receita na internet. A consulta também pode ser feita pelo Receitafone, no número 146. O contribuinte que não receber a restituição deverá ir a uma agência do Banco do Brasil ou então ligar para os telefones 4004-0001 para as capitais ou 0800 729 0001 para as demais localidades e o 0800 720 0088, o telefone exclusivo para o atendimento de deficientes auditivos. Bom, e a gente segue falando de restituição, mas agora do seguro que cobre os danos pessoais por veículos automotores terrestres, o DPVAT. Começou a funcionar hoje a página na internet para realizar a solicitação da restituição dos valores pagos a mais no seguro DPVAT deste ano. De acordo com a seguradora que administra o serviço, mais de 1.900.000 veículos em todo o Brasil estão aptos a receber o pagamento desta restituição. O prazo para solicitar o valor vai até o final do exercício de 2020. A maioria dos veículos se concentra no estado de São Paulo, onde mais de 900.000 devem receber de volta o que foi pago a mais. Em seguida, aparecem Minas Gerais, com mais de 300.000 automóveis, e o Rio Grande do Sul, com mais de 200.000 veículos. As menores frotas estão em Roraima, com mais de 2.000, e no Acre, com mais de 3.000 veículos. A restituição foi anunciada na semana passada pela seguradora responsável pela gestão, então, do seguro, após o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ter voltado atrás e acolhido o pedido do governo para extinguir a sua própria liminar, reduzindo então os valores do seguro obrigatório DPVAT. O pedido para receber os valores pagos a mais deve ser feito acessando o site do seguro, restituicão.dpvatsegurodotransito.com.br. A restituição da diferença dos valores será feita diretamente na conta corrente ou na conta poupança do proprietário do veículo. Para fazer a solicitação, os proprietários de veículos deverão informar o CPF, o cadastro de pessoa física ou então o CNPJ de pessoa jurídica do proprietário. Também o renovando o veículo, o valor pago, a data em que o pagamento a mais foi realizado, os dados bancários contendo banco, agência e conta corrente ou número da conta poupança, o e-mail de contato e também um telefone.
Dados vindos da seguradora Líder mostram que só em 2019 foram pagas mais de 353 mil indenizações do seguro DPVAT em todo o país. Deste total, 235.456 casos se referem a indenizações de invalidez permanente, seguidos por reembolsos com despesas médicas, que totalizaram mais de 77 mil pagamentos. Já os casos de cobertura por morte somaram 40.721 indenizações aos familiares das vítimas de acidentes de trânsito. As motocicletas seguem como destaque nas indenizações pagas pelo DPVAT. Segundo os dados, esses veículos foram responsáveis por 77% dos sinistros pagos no ano passado. Entre o perfil de vítimas mais indenizado estão os homens, que seguem concentrando o maior número de pagamentos do seguro, com 75% do total. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que o governo está considerando uma campanha de rodada de investimentos abertos para permitir que o Big Ben, que está atualmente sem tocar por conta de uma reforma na torre, soe no momento em que a Grã-Bretanha deixará aí a União Europeia, ou seja, a efetivação do Brexit. O sino, que tem 13,7 toneladas, está mudo desde 2017, enquanto obras de reforma estão sendo realizadas na Elizabeth Tower, que o abriga, soando apenas atualmente para eventos importantes, como as celebrações da véspera de Ano Novo. Johnson disse que um dos principais problemas era que custaria cerca de 500 mil libras, ou 650 mil dólares, para permitir que o Big Ben tocasse às 23 horas no horário local de 31 de janeiro, momento em que o Brexit deve oficialmente ocorrer, mas estava analisando se as pessoas poderiam doar o dinheiro para pagar por isso. Um grupo de membros do parlamento pró-Brexit encabeçou uma campanha para afastar a Grã-Bretanha da União Europeia, soando o sinal de morte por quase meio século de integração com o bloco. Mas uma tentativa de consagrar em lei que o Big Ben gritasse pelo Brexit falhou na semana passada. O líder do partido Brexit, Nigel Farage, planeja sediar um partido na Praça do Parlamento no dia 31 de janeiro, onde partidários da saída da União Europeia poderão ouvir então o Big Ben tocar. A torre do Big Ben no Palácio de Westminster está em reformas desde 2017, portanto, e o trabalho não deve ser concluído até o próximo ano ainda. Aí, né? Vamos ver se o Big Ben vai tocar dia 31 ou não. Veja depois do intervalo que os itens das listas de material escolar não tiveram grandes aumentos, viu, este ano. Uma boa notícia, portanto, nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quarta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. A gente volta com uma boa notícia, viu? Para quem tem filho na escola. Os itens que fazem parte das listas de material escolar repassadas, então, aí pelas instituições, não tiveram um aumento significativo este ano, viu? Todo o início do ano, logo depois das férias, novos boletos começam a chegar. É IPTU, IPVA, sem contar as despesas fixas. Em meio a essa pilha de pagamentos que devem ser feitos, está a lista do material escolar. Na calculadora, a equação aritmética é a soma. Soma mochila, caderno, caneta, cola, tudo para compor a longa lista de itens que alguns colégios pedem para o estudante carregar na mala. Para o dono da loja, o momento é bom para quem tem filho na escola. Os patrocinadores podem fechar o orçamento sem grandes preocupações. Não vai sobrar mês no fim do dinheiro, porque não houve nenhum aumento considerável no material escolar. A gente se preparou esse ano com as fábricas, né? Fizemos algumas boas negociações.
A maioria das fábricas, principalmente caderno, as fábricas grandes, Credial, Forone, grandes fábricas, os cadernos se mantiveram ou até ficaram até mais em conta, tá? E em outros segmentos, Faber-Castell, linha de borracha, lápis de cor, o preço teve um leve aumento de 5%, mas nós aqui na loja não estamos repassando para o cliente, né? Porque a gente entende que 2019 foi muito difícil e a gente vai estar mantendo os preços na loja ou até os clientes vão encontrar até produtos bem mais baratos. Na gôndola, o caderno com 10 matérias custa menos de R$10. O valor atrativo compete com produtos mais caros. Aqueles que trazem personagens famosos, com capas cheias de brilho, chegam a valer mais que o dobro. A moça que cobra a conta diz que os parnanguaras, nos últimos tempos, não estão tão preocupados assim na hora de passar o cartão. Até agora não houve esse pedido de desconto aqui, né? Na hora de passar o cartão, a galera vai sem dó. Passa. Estão comprando já. O rótulo de mão fechada na hora de investir em educação, de acordo com a atendente, aqui na cidade não cola. O Parnanguara não é mão de vaca? Não. Não. Aí a gente trouxe o caso de Paranaguá, né, no litoral do Paraná, mas é uma situação que se replica aí por todo o país. Boa notícia para os pais, então, que agradecem, né? Olha, os estados do Nordeste, assim como o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, estão em alerta com relação à dengue, viu? É que essas áreas poderão ter um surto da doença a partir de março, segundo afirmou aí o Ministério da Saúde. Segundo a pasta do governo federal, a dengue é uma doença sazonal com quadro dinâmico e que pode mudar em pouco tempo. Porém, no momento, os 9 estados do Nordeste e as regiões do Sudeste, com grande contingente populacional e pouco afetados em 2019, estão agora no alerta. O Brasil registrou 1.544.987 casos de dengue no ano passado, com 782 mortes, segundo dados do próprio Ministério. É um aumento de 488% em relação a 2018, um ano considerado atípico pela pasta. Segundo o Ministério, 2017 e 2018 foram anos com poucos casos de dengue, quando comparados a 2015 e 2016. A pasta disse que isso aconteceu porque circulou em todos esses anos o mesmo sorotipo do vírus da dengue, e quando uma pessoa é infectada pela dengue, ela estará imune àquele determinado sorotipo para sempre, mas não aos outros sorotipos então da doença. A dengue é transmitida por 4 sorotipos do vírus, o sorotipo 1, 2, 3 e 4, todos em circulação no Brasil atualmente. Com relação a outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, os dados de registro com relação à Zika ainda estão baixos no Brasil. No que diz respeito à chikungunya, apesar do aumento dos casos em 2019, não há previsão de um novo surto para este ano. Olha, nesta época de verão, a população nas praias cresce e muito, né? E junto com essa demanda de veranistas, vem o lixo dos produtos consumidos na areia. O problema é que nem todo mundo tem a consciência de destinar corretamente os resíduos ali na beira da praia ou então levá-los para casa para fazer o descarte certo. E é aí que mora o perigo, já que esse material todo fica exposto, poluindo o meio ambiente. Esse é o retrato do que não se deve fazer. A garrafa de cerveja foi deixada em frente ao lixo, porém do lado de fora, jogada na areia. Comer, beber, aproveitar esse céu de brigadeiro na praia é tudo de bom, mas quando dá a hora de levantar acampamento e voltar para casa, é proibido deixar sujeira para trás. Certamente quem fez isso não obedece ao manual de boas maneiras que outros veranistas sabem de cor e salteado. A latinha a gente está guardando. A gente junta, sempre passa um pessoal lá na nossa casa, a gente entrega, o pessoal passa recolhendo. Deixar na praia? Não, de jeito nenhum. A lata eu guardo aqui comigo, se passar um rapaz que recolhe, eu entrego para ele, senão eu levo embora. Essa família veio preparada para passar o dia curtindo o mar sem causar danos ao meio ambiente. Dona Lúcia, quando termina o amendoim, os petiscos, o refri, o que a senhora faz com o lixo que fica aqui? Olha, a gente traz uma sacolinha, né? Depois a gente recolhe e leva embora.
Ou senão a gente coloca nos lixos, quando tem lixo a gente coloca lá dentro. Na Praia de Leste, os rastros da falta de respeito com a natureza são nítidos. Papel jogado no chão e incontáveis bitucas de cigarro foram descartadas na areia. Sem falar dos copos de plástico. A maior parte do lixo deixado na areia da praia, segundo um balanço feito pela Sanepar, é o plástico. Esse tipo de resíduo demora até 200 anos para se decompor e empurrar a sujeirinha para debaixo da areia é o mesmo que jogar a favor da poluição. Por isso, não esqueça, dê sempre o destino correto para o lixo que você produz. Outro poluente que causa grande impacto é o que sobra do cigarro. Uma bituca é capaz de contaminar até 1.000 litros de água do oceano. Mas agora você deve estar pensando, no mar isso não reflete porque os números de litros de água são incontáveis. Imagina isso a longo prazo e pense outra vez. Além de acabar com a saúde, também polui muito o meio ambiente, que é a famosa xepa ou bituquinha de cigarro. A bituca de cigarro, apesar de demorar um pouco menos para se decompor, por ser feito de algodão, ela tem muitas toxinas que, em contato com o meio ambiente, com a natureza, ou com a água, ou com o lençol freático, acaba poluindo o ambiente. E em contato também com os animais marinhos ou qualquer outro tipo de animal na natureza pode trazer complicações por envenenamento ou afins. Porque para toda ação existe uma reação e o meio ambiente tem reagido às ações do homem. Uma prova disso é o aquecimento global. Paranaguá bateu recorde de temperatura, atingindo a marca de 37 graus. Para o biólogo, é hora de deixarmos a consciência entrar em ação. Eu acho que é interessante a gente repensar o nosso consumo e sempre utilizar aquela velha história, né? Então, eu preciso comprar isso, eu tenho necessidade de comprar isso agora. Se eu comprar, como que eu vou descartar? A gente tem que lembrar que o nosso lixo é nossa responsabilidade. Então, a partir do momento que nós adquirimos ali um plástico ou qualquer coisa, é nossa responsabilidade destinar aquele lixo correto, porque isso pode causar problemas para a natureza e problemas de saúde pública que vai voltar para nós, seres humanos. É isso, né? Há pouco nós falávamos aí sobre as preocupações em várias regiões do país com relação à dengue. E tudo parte daí, parte daquele copinho plástico que a Adriana mostrou pra gente na praia também, porque a doença também está nos litorais de todo o país e que vai reter água, então o mosquito Aedes aegypti poderá ali se proliferar, né? Todo cuidado é pouco, pessoal, perante o meio ambiente, perante essas doenças que são ocasionadas por meio dessa falta de educação para que, perante o meio ambiente, com essa falta aí de preocupação com o futuro, especialmente dos nossos filhos, né? Porque é para eles que a gente vai deixar o planeta Terra, que precisa ficar saudável. Agora, olha só que legal essa informação. Uma parceria do Senai com a Prefeitura de Paranaguá trouxe para a cidade a Carreta do Conhecimento. Na estrutura estacionada em uma praça do município, os alunos do SESI aprendem sobre elétrica automotiva. O baú das oportunidades está parado no centro da cidade. Dentro dele, é possível desvendar novos horizontes. Ao longo de 22 dias, os alunos vão fazer as aulas aqui na carreta estacionada na Praça Mário Roque. O foco dessa iniciativa é oferecer educação gratuita para aqueles que estão no mercado de trabalho ou para aqueles que buscam começar o ano com um emprego novo. No encontro, o mestre do saber explica a matéria usando fórmulas. Na disciplina Grandezas Elétricas, homens e uma mulher aprendem sobre tensão, resistência, corrente e potência. Esse é o princípio da alimentação elétrica, ali da eletricidade básica. Eles precisam entender como é gerado, como é formado, qual é a função de cada uma dessas 4 grandezas, para quando a gente trabalhar com o equipamento elétrico chamado multímetro, a gente vem e aplica nos componentes aqui. O curso de elétrica automotiva serve para capacitar qualquer cidadão. Nesta primeira etapa, ele é direcionado a 54 pessoas e as vagas já foram preenchidas. É uma parceria que veio a calhar com o anseio que a população precisa, que é a qualificação da mão de obra aqui para o povo de Paranaguá. Depois de absorver os fundamentos, os estudantes exercitam a teoria nos protótipos de carros. A parceria entre a Prefeitura e o Senai
quer ajudar a população a melhorar o currículo, independente da área de trabalho. Da estética para a eletricidade automotiva. Para cuidar do aspecto físico de algumas clientes, a Jaine teve que aprender sobre amperes, os mesmos usados na energia que vai nos carros. Porque hoje, né, a estética ela abrange também todos os tipos de maquinário, né, onde a gente tem que saber amperagem, tem que saber fazer toda essa questão, né. Na verdade, assim, hoje eu tô parada, né, então conhecimento nunca é demais, como já dizia minha mãe, né, então pra gente aprender tanto nesse lado da amperagem, né, questão de volts, pra mim tá sendo muito bom, né. A sabatina do aprendizado é a primeira do ano em Paranaguá e tem o apoio da Secretaria Municipal do Trabalho. O chefe da pasta diz que outros cursos para reforçar a qualidade da prestação de serviços estão programados. Futuramente nós estaremos trazendo também a carreta da mecânica automotiva para os próximos meses. Tá aí, belo exemplo, né? Olha, com limão ou mesmo natural, o caldo de cana, ou a garapa, como também é conhecido, é um queridinho nacional, né? Em Paranaguá, no litoral do Paraná, a refrescante bebida já virou tradição, viu? Inclusive, dezenas de famílias sobrevivem do negócio aqui na cidade. E a repórter Bruna Letícia foi a sortuda para ir conferir o trabalho aí de uma dessas famílias. Garapa ou caldo de cana? Tem gente que chama de garapa, mas a maioria pede mesmo. É caldo de cana. Esse líquido extraído da cana-de-açúcar, faz um sucesso danado por aqui. Quer ver nos dias mais quentes, então? Depois de uma semana de trabalho, né, bem calorosa a estação, né, os dias bem quentes, né, então é mais que justo, né, um final de semana, uma oportunidade dessa, a gente não dá para deixar passar, né. Conta pra mim, caldo de cana é bom mesmo? É bom, é uma delícia, tanto é que é uma tradição aqui já, né, do nosso litoral. Eu já tomei caldo de cana em Guarujá, não é o mesmo gosto, não sei porquê, mas não é. Então aqui para nós é tradição, né? A boca saliva e logo vem à mente comer um pastel e tomar aquele caldo de cana. E aí acompanha um pastelzinho, que tem vários sabores deliciosos, né, então ajuda bastante. Agora me diz, tem alguma preferência? Qual que você prefere? Eu prefiro caldo de cana com limão e pastelzinho de palmito. A bebida saborosa, rica em nutrientes, é também de baixo custo. O valor médio cobrado pelo copo de 300 ml é de R$ 3,00. O de 500, 5. Em Paranaguá existem vários profissionais ambulantes, chamados também de garapeiros, que vivem do comércio do caldo de cana. Aqui o negócio é em família. Praticamente todos os integrantes trabalham de domingo a domingo. Hoje eu dou um emprego para 5 pessoas. É minha família, minha esposa, minha nora. O rapaz trabalha comigo empregado e tem mais meu filho, tem outro filho que trabalha no Porto, vem final de semana comigo trabalhar. Quantos copos aí são vendidos no dia? Há uns 300 copos, de 300, 350 copos por dia. Essa época do ano ajuda nas vendas? Ajuda bastante, porque no inverno eu comecei a fazer 1 ano e 3 meses. No inverno eu trabalhei o ano inteiro e é um fator de renda pra gente, entendeu? Porque hoje o emprego em Paranaguá em si é bem precário, né? Quem tem o seu emprego se segure, porque hoje dificilmente o empresário quebra um custo para ganhar. Está vendo minha esposa, minha família aí, tudo aí. Então eles são o meu suporte. Se eu parar, eles param também. E se você pensa que a bebida é tomada de um único jeito, se engana. Olha, tem caldo de cana puro, com limão, abacaxi, mas o campeão de vendas é esse aqui, segundo o seu Luiz, com limão. Deixa eu experimentar. Geladinho, dá para se refrescar, muito bom. Sendo ele com abacaxi, com limão, né, puro, é natural, gelado, ele cai bem. O limão sai muito mais. O limão eu acho, o campeão. Eu, para mim, que eu vendo caldo de cana, o limão é campeão, porque eu vendo 5 abacaxi por dia. O limão põe aí 10 quilos. 10 quilos de limão por dia? Por dia, então é muito limão, entendeu? Seja no calor ou no frio, não importa. Ninguém duvida que a bebida é um verdadeiro sucesso por aqui em todas as estações. Paranaguá é calor o ano inteiro, caldo de cana o ano inteiro. Tem uns dias ou outros que faz um pouquinho de frio, mas muito pouco, né? Então caldo de cana é o ano inteiro.
É de fato uma delícia, né? Tirando os diabéticos, eu não conheço ninguém aí que dispensa um bom copinho de caldo de cana, o garapa, né? Bom, pessoal, chegou a hora da gente ver como é que fica aí a previsão do tempo para amanhã, então quinta-feira, nas capitais aqui do nosso país. Hoje a gente começa a previsão pelo centro-oeste, onde o tempo deve ficar bastante encoberto e com possibilidade aí de pancadas de chuva em Goiânia e em Cuiabá. Goiânia deve ter a máxima de 35 graus e a mínima de 24. Cuiabá, máxima 1 grau a menos, aí 34 e 26 de mínima. Campo Grande não deve chover, assim como em Brasília, o Distrito Federal, máxima de 32 e mínima de 24 em Campo Grande e máxima de 33 e mínima de 21, então na capital federal. No Sudeste, a previsão segue bastante parecida aqui, né, com tempo bastante encoberto e possibilidade de chuva aqui no Rio de Janeiro, onde a máxima é de 34 e a mínima de 24. Em São Paulo, aqui do ladinho, máxima de 30 e mínima de 21 graus. BH, máxima de 30 e mínima de 20. E Vitória, máxima de 33 e mínima de 23 graus nesta quinta-feira. No Sul, tempo encoberto também, com possibilidade de chuva em Curitiba, capital paranaense, máxima de 31 e mínima de 20. Floripa, máxima de 28 e mínima de 23 graus. E Porto Alegre, lá no sul, extremo sul, 24 graus, então de máxima e mínima de 20. A nossa capital do extremo sul. No norte, devemos ter alguma possibilidade de sol, mas como vocês podem ver aqui na nossa tela, bastante tímido, né? Entre nuvens em Rio Branco e em Porto Velho também o sol deve aparecer, portanto, nessa quinta-feira. Começa pelo Rio Branco com máxima de 30 e mínima de 23 graus. Aqui Porto Velho, que também deve ter um solzinho, máxima de 31 e mínima de 24 graus. No norte, Macapá deve ter aqui a possibilidade de chuva, então, nesta quinta-feira, máxima de 27 e mínima de 25. Já Manaus, Belém, Boa Vista e Palmas devem ter o céu aí somente encoberto, sem chuva. Manaus deve ter aí a máxima em 28 graus e a mínima em 25. Belém, 34 de máxima e mínima de 23 graus. Boa Vista, 33 de máxima e mínima de 25. E Palmas, máxima de 30 e mínima de 25 graus. No Nordeste, também aí deverá ter aí a maioria das capitais com céu encoberto, com o sol aparecendo daí sem nenhuma timidez em Aracaju, né? Máxima de 31 graus por lá e mínima de 25. Fortaleza, que deve ter o solzinho entre nuvens, máxima de 30 e mínima de 23. Daí a gente começa aqui pelas capitais, onde o tempo deve ficar nublado. Maceió, 29 de máxima, mínima de 27. Salvador, 28 de máxima, mínima de 25. São Luís, 32, 24. João Pessoa, 30 de máxima, mínima de 26. Recife, máxima de 31 e mínima de 26. Mesma condição aqui de temperatura de Natal, né? Máxima de 31 e mínima de 26. E Teresina, aqui no meio, máxima de 30 e mínima de 25 graus. Tá aí, então, essas são as temperaturas e as condições do tempo para as capitais do país nesta quinta-feira. Agora a gente vai para mais um intervalo e já veja que o Papa Francisco brincou com vários peregrinos enquanto passava pelo corredor que dá acesso ao altar, de onde ele fala com os fiéis nas audiências gerais. Nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quarta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia em todo o país. Olha, durante a audiência geral de hoje no Vaticano, o Papa Francisco brincou com vários peregrinos enquanto passava pelo corredor que dá acesso ao altar, de onde ele fala com os fiéis. No caminho, ele experimentou macarrão, tomou chimarrão e também parou para conversar sem pressa com algumas pessoas.
Na catequese, Francisco concluiu o ciclo sobre os Atos dos Apóstolos, o livro que narra os primeiros passos da igreja primitiva. Ele refletiu sobre o martírio romano de São Paulo, quando o apóstolo viveu prisioneiro, mas ainda assim teve alguma liberdade. Francisco disse que Paulo estava em prisão física, em casa, sem liberdade para sair, mas que era livre para falar, já que a palavra não está acorrentada. O Papa também lembrou que o apóstolo aproveitou a oportunidade que lhe foi dada para viver em seu próprio lar e não na prisão, para receber pessoas e pregar o evangelho, portanto. Segundo o Santo Padre, a Casa Romana do Apóstolo, que foi aberta para todos os que procuravam e queriam receber o anúncio e encontrar Jesus, é uma imagem da igreja que, por mais que fora perseguida, incompreendida e encadeada, não se cansa de acolher como o coração de uma mãe. Na ocasião, o Papa também destacou outro fato relevante do livro dos Atos dos Apóstolos e pediu para que os fiéis se lembrem de que o protagonista não é São Paulo, mas sim o Espírito Santo. O Papa comentou que os Atos dos Apóstolos não se encerram com o martírio de Paulo, mas com a abundante semeadura da Palavra de Deus. Olha, o Papa Emérito Bento XVI, por meio do seu secretário pessoal, pediu aos responsáveis pelo livro intitulado de Do Mais Profundo dos Nossos Corações, que defende o celibato para os padres, para que retirassem o seu nome como coautor da obra, bem como a introdução e as conclusões da publicação. O cardeal responsável aí pelo livro, ultraconservador, Robert Sarah, um dos autores, portanto, então, dessa publicação, disse que, considerando as controvérsias causadas por essa publicação, o livro levaria apenas a sua assinatura e a descrição de contribuição somente, então, de Bento XVI. O secretário pessoal do Papa Emérito diz que o Santo Padre nunca foi informado sobre o formato, a coautoria e o design do livro. Olha, a Igreja Matriz de Trindade, berço da devoção do Divino Pai Eterno, está passando por uma restauração. Mesmo assim, as celebrações continuam normalmente durante os trabalhos de reforma. Quem conta os detalhes e mostra pra gente é a repórter Daiane Rodrigues. A paróquia Divino Pai Eterno, mais conhecida em Trindade como Igreja Matriz ou Santuário Velho, está passando por um processo de restauração na estrutura, para dar mais segurança e garantir bem-estar aos devotos que visitam o local. Comodidade, bem-estar, segurança, para que você possa rezar, para que você possa trazer ao seu coração o seu voto, a sua promessa. E mesmo aí de casa, pela TV Pai Eterno, você que tem que rezado toda manhã e toda tarde aqui do Santuário Matriz, acompanhado das missas, celebrações aqui, novenas do Santuário Matriz, para que isso continue, para que esta Casa Santa leve a você a devoção ao Pai Eterno. Nós estamos fazendo essa manutenção tão importante para nós, tão importante para você. Desta vez, está sendo realizado todo o escoramento das vigas das duas torres, uma forma de manutenção, já que com o tempo vem o desgaste natural da estrutura. Nós estamos trocando este madeiramento. Boa parte do madeiramento da torre será trocado, retirado e colocado outro, sem desfazer as torres, sem derrubar as torres, nada disso. É um trabalho realmente minucioso, um trabalho importante de engenharia, onde as torres são escoradas, retirado o madeiramento, colocado outro madeiramento no local. Também, aproveitando já este trabalho, será feita toda uma barreira química contra cupins ao lado e ao redor da Igreja Matriz, Santuário Matriz do Divino Pai Eterno. Em estilo barroco e com tonalidades azuis na fachada, a construção possui traços da antiguidade e carrega consigo toda uma tradição. Por esse motivo, a Igreja Matriz, fundada em 1912, é tombada pelo IPHAN como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Patrimônio Cultural Material do Brasil. Por isso, para passar por restauração, é preciso da avaliação e aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural do Brasil. Esse reconhecimento é muito importante. Poucas igrejas no Brasil são tombadas. Demonstra que é um local não só de devoção, mas também um local cultural, onde a história do Brasil aconteceu. Foi na Igreja Matriz que a devoção ao Divino Pai Eterno se consolidou com o povo de Deus que vinha em procissão com pedidos e agradecimentos. E hoje o local recebe milhares de devotos,
devotos. Por isso, a preocupação em oferecer comodidade. Ela já completa agora 108 anos. Já passou por algumas reformas, manutenções, mas a estrutura é a mesma. Boa parte do madeiramento, escória que segura, é a mesma até hoje. Por isso, essa preocupação, ano após ano, década após década, a preocupação de manter esta obra que é tombada pelo patrimônio histórico nacional. Mesmo com o processo de reparos, a Igreja Matriz continua funcionando normalmente, sem qualquer alteração nos horários das celebrações. Apenas o acesso passou a ser somente pelas portas laterais, já que a principal está interditada. A gente conseguiu manter o máximo de tempo possível até o mês de fevereiro, com as obras acontecendo e, ao mesmo tempo, as celebrações acontecendo também. Mas fomos informados pelo próprio Infam e pelos engenheiros que, na hora de corrigir contra o cupim, realmente é preciso fechar a Igreja Matriz. Então, por um mês, no mês de março, a gente pediu que fosse assim, para não atrapalhar a Semana Santa, as celebrações de abril. Então, no mês de março, a Igreja Matriz ficará fechada. Nós celebraremos ao lado da Igreja Matriz. A previsão é que essas manutenções sejam finalizadas em maio, para que assim romeiros de todo o país possam celebrar os 180 anos da devoção ao Divino Pai Eterno na Romaria 2020. É isso aí, né? A preservação da história do Brasil e da devoção ao Divino Pai Eterno também. Bom, o assunto agora é a virtude teologal da fé. Você sabe do que se trata? Se não, presta atenção na reportagem do Pedro, que explica tudo pra gente a partir de agora. Fé, uma palavra tão pequena, mas com um significado tão ímpar e grandioso. O que significa a fé para cada uma das pessoas? Para achar essa resposta, viemos até o Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em busca dessa resposta. Quando fala em fé, a primeira imagem que vem é Nosso Senhor Jesus Cristo. É a caminhada rumo ao Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, aquela coisa de força mesmo para você seguir. A fé é aquilo que te dá embasamento para que você possa seguir na vida, sempre acreditando em algo maior, É aquilo que te dá força para você vencer as adversidades do dia a dia. A fé para mim é o dom de confiar em Deus, sem cessar, e confiar na misericórdia, no perdão, no amor de Deus, nas situações que a gente vive, no sofrimento, nas adversidades, nas dificuldades, e aceitá-lo, aceitar essa condição de pecador, porém, de crer em Deus, de crer de superar com a fé em Deus, de seu perdão, na sua misericórdia infinita. O santuário recebe devotos de várias cidades. A Maria Alice é um exemplo. Devota fervorosa, ela tem uma vida de fé e conquistas com o Pai Eterno. A fé para mim é tudo. Sem ela, é impossível viver sem ela. A fé para mim é tudo. A fé é que dá sustentabilidade na vida da gente, na vida espiritual da gente. Agora, a principal demonstração de fé que encontramos foi a do Jackson, um homem que já tinha entregado a sua vida e reencontrou a saúde ao receber a salvação. Eu que estava numa fila de transplante de coração, passei 2017 inteiro dentro do hospital. Eu consegui sair da fila de transplante de coração. Hoje eu estou melhor do que eu estava antes da doença. Superou graças à fé. Superei graças à fé. Eu tinha já inclusive aceitado no meu interior que se fosse a hora de ir embora, que eu fosse, sem o menor problema. No entanto, essa fé, lá no fundo, ela me moveu e me deu essa certeza. Embora eu já estivesse conformado de ir embora. Então, eu acredito que a fé move as coisas, ela coloca as coisas no trilho e por mais que a gente tenha dificuldades, a gente tem que acreditar. Nunca deixe de acreditar. E eu posso dizer, eu saí da fila de transplante de coração pela fé. Tá
Tá aí, né? O exemplo do Jackson é que exemplifica bastante aquele ditado, né? A fé move montanhas. É isso aí. Muito bem, essas foram as informações de hoje do JBN. Muito obrigado pela sua audiência. Você fica agora com o programa Palavra do Pai com o Padre Robson de Oliveira. E a gente volta a se encontrar amanhã às 8 da noite. Até lá, te espero.